Nesse vídeo nós vamos falar da companhia Telefônica Vivo, que acabou de soltar os resultados do primeiro trimestre de 2024. A ideia aqui é trazer os principais números reportados pela companhia nesse primeiro trimestre, mostrar para vocês os impactos que esses resultados causaram nos seus indicadores de valuation, analisar as principais recomendações de mercado dos analistas para as ações da companhia Vivo Telefônica, além, é claro, de calcular o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham e também calcular o preço teto para você que investe pensando em dividendos. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala, investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Trade. E hoje vamos falar de Vivo Telefônica ou Telefônica Vivo, que acabou de soltar os resultados do primeiro trimestre desse ano de 2024. A ideia aqui do vídeo é trazer o máximo de informações relevantes para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento, ou seja, um monte de informação valiosa, e eu tenho certeza que isso merece o like de vocês. Então já deixa o like aí pra gente e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que após essas informações vocês vão se sentir bem mais tranquilos de investir ou não na companhia Telefônica Vivo. Dito isso, investidores, para a gente começar, eu vou trazer aqui os principais números apresentados pela Telefônica Vivo nesse primeiro trimestre de 2024. Mas antes, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações dessa companhia. Como eu mencionei, a nossa ideia é juntar o máximo de informações relevantes para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Portanto, use essas informações aí com sabedoria. Dito isso, investidores, trazendo aqui os principais destaques de crescimento, rentabilidade e de sustentabilidade para as ações aqui da Telefônica Vivo, a companhia apresentou uma alta aqui de 6,6% na parte de acessos pós-pago móvel, ou seja, todas as linhas pós-pagas de celulares. Falando aqui apenas de fibra, ou seja, as casas conectadas, a alta foi de 12,3%. E lembra que eu estou falando aqui, ó, ano a ano. Isso gerou para a Telefônica Vivo uma receita total 6,5% maior do que a do ano passado, e uma alta também nas receitas aqui de serviços móveis de 9,3%. O EBITDA aumentou 6,8% nesse trimestre e o fluxo de caixa operacional aqui teve um crescimento de 25% nesse primeiro trimestre, trazendo um lucro líquido para a companhia 7,3% maior e um fluxo de caixa livre aqui 17,6% maior em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas vamos olhar todos esses números aqui no detalhe. Olhando os números aqui no detalhe, a receita líquida operacional ela teve uma alta aqui de 6% quando a gente compara o primeiro tri do ano passado com o atual trimestre. Os custos totais da companhia também subiram aqui 6,3%. É importante a gente ficar de olho aí na parte de custos, pois isso afeta diretamente os resultados da lucratividade da companhia. Já o EBITDA fechou com uma alta de 6,8% e o lucro líquido fechou com uma alta de 7,3%. E o indicador aqui, lucro por ação, cresceu 7,9% nesse primeiro trimestre. E esses resultados são os resultados consolidados. Quando a gente olha o resultado por unidade de negócio, a gente percebe que a rede móvel teve resultados excelentes, um crescimento aqui de 8,7% na parte de receita líquida. Os números de fixo cresceram aqui um pouco menos, 1,6%, quando eu falo aqui de receita líquida para a parte de internet fixa. E é claro que a gente não pode deixar de falar aqui da parte de endividamento. A dívida líquida fechou aqui em 11 bilhões, comparado com os 14 bilhões do trimestre anterior. Ou seja, houve uma redução também no endividamento aí da companhia. Com isso, investidores, a gente percebe uma receita líquida operacional melhor, uma margem líquida também crescendo por volta de 7% e uma redução no endividamento. E qual será o impacto desses números lá nos indicadores de valuation da Telefônica Vivo? Bom, bora lá para o site Status Invest. Quando a gente analisa aqui os principais indicadores, e óbvio que eu vou começar aqui com o PL, que é o preço sobre lucro, ele traz para a gente um número de 16. Quando a gente olha a média histórica da empresa, que gira em torno de 13,09, a gente percebe que o PL está acima da média desde o ano de 2021, ou seja, as ações estão super valorizadas aí no mercado, segundo esse indicador. No entanto, apresentou uma queda agora no primeiro trimestre de 2024. Mas é claro que a gente vai olhar aqui outros indicadores também. O P sobre VP, que compara o preço das ações, porém com o valor patrimonial
patrimonial da companhia está em 1,15. Isso significa que se você juntar todas as ações aí da Vivo, ela está valendo 15% a mais do que a empresa tem de patrimônio. E olhando, obviamente, aqui o histórico da companhia, a gente percebe que ela está acima da média desde o ano passado, ou seja, indicando que as ações estão caras aí no mercado. Para a gente fazer o contraponto, vamos olhar esse indicador aqui, o LPA, que inclusive a gente vai utilizar esse indicador para calcular o valor intrínseco das ações segundo o método do Benjamin Graham, daqui a pouquinho. Esse indicador está aqui em 2,95. Olhando a média histórica da Vivo, a gente percebe que o LPA fica em torno de 3,68, ou seja, vem trabalhando abaixo da sua média desde o ano de 2022. Ou seja, a empresa está com dificuldades de entregar lucro por ação, mostrando para a gente que realmente a companhia pode estar com os preços das ações bem elevados aí no mercado. Eu vou passar direto aqui pela parte de endividamento, pois a gente viu isso atualizado lá na apresentação de resultados. Falando aqui de eficiência e rentabilidade, na parte de eficiência, vamos direto aqui para a margem líquida, que é o que realmente interessa. Como a margem líquida é de 9,61, olhando o histórico da Vivo, que é em torno de 12,39, a gente percebe que a companhia desde o ano de 2021 vem com dificuldades aí de entregar uma margem líquida melhor. Ou seja, o setor aí de telecomunicações está bem competitivo e as margens estão bem baixas desde o ano de 2022. Ou seja, mais um indicativo de que a companhia precisa melhorar seus números. E falando aqui do ROI, que é o retorno sobre o equity, ele traz pra gente 7,03%. Quando a gente olha a média histórica da Telefônica, da Vivo Telefônica, está em 10,35%, ou seja, está abaixo das suas médias desde o ano de 2018, mostrando pra gente que a empresa está com bastante dificuldade de superar a sua média histórica de retorno sobre o equity. E o mesmo a gente vai ver aqui para o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que vem trabalhando abaixo das suas médias desde 2018 também. Com isso, investidores, a gente vê que o setor aí de telecomunicações tem bastante dificuldade de melhorar os seus números há bastante tempo. Mas como será que os analistas de mercado estão recomendando aí as ações da Vivo? Para isso, eu trouxe aqui para vocês, direto do site de RI da própria Telefônica Vivo, as principais estimativas e coberturas dos analistas de mercado. E aqui nós temos diversas recomendações do BTG, Citibank e diversas instituições de renome aí no mercado. Aqui nesse quadro eu tenho a média de recomendações. Isso significa que 66% dos bancos e dos analistas estão recomendando a compra das ações da Vivo Telefônica. E o preço-alvo médio está aqui na casa dos R$ 57,31. Vale lembrar, investidores, que nesse exato momento aqui no TradingView as ações estão cotadas a R$ 47,09. Ou seja, após a divulgação de resultados, as ações estão caindo 5,33%, ou seja, os resultados decepcionaram aí os principais investidores da companhia. E olha esse buraco aqui no gráfico, investidores. Assim que saiu a apresentação de resultados, todo mundo saiu vendendo as ações da Telefônica Vivo. Mas dando sequência, 28% dos analistas de mercado estão recomendando a manutenção, ou seja, nem compra e nem venda, com preço médio absurdo aqui de R$ 65. Vamos calcular o valor intrínseco das ações para entender esses preços aqui daqui a pouquinho. Para finalizar, 4,8% dos analistas de mercado recomendam a venda das ações da Vivo Telefônica. E o engraçado é o preço-alvo que eles colocam aqui, R$ 43. Se continuar caindo desse jeito aqui no mercado, daqui a pouco as ações chegam nesse valor. Mas bora lá, investidores, vamos olhar aqui qual é o cálculo do valor intrínseco segundo a metodologia do Benjamin Graham. Para você que já acompanha a gente há bastante tempo, já conhece aqui a nossa planilha e também já deve conhecer esse cara aqui. Mas se você é novo no canal e caiu de paraquedas nesse vídeo e nunca viu essa planilha mágica aqui, você tá esperando o que para se inscrever? Inscreva-se no canal e deixa o like pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vai te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Mas resumindo para você que é novo, esse cara aqui, ele é o pai do Value Investing. Ele é nada mais nada menos do que o Benjamin Graham. Ele foi o professor do
Warren Buffett lá na Universidade de Colômbia. E ele desenvolveu lá em 1940 uma fórmula para se encontrar o valor intrínseco das ações. E ele utilizava para isso os indicadores de LPA, VPA e também diversas métricas aqui de PL e VPA. E como vocês perceberam aí, investidores, a gente vem calculando o valor intrínseco das ações aqui da Telefônica Vivo desde o segundo trimestre do ano passado, para acompanhar uma relativa oportunidade de compra aí das ações da companhia. E vale um resumão aqui para vocês. Lá no segundo trimestre do ano passado, as ações estavam cotadas aqui a R$41. A gente tinha na época uma margem de segurança aqui de 15% para investir, pois segundo os dados de LPA e VPA da companhia, a margem de segurança que a gente tinha era de 15%. Aqui embaixo eu tenho a nossa fórmula atualizada com os parâmetros aqui de PL e VPA do nosso mercado atual, pois a fórmula original nesse quadro acima foi criada lá em 1940 e naquela época as empresas tinham outros tamanhos, né? Ou seja, lá no segundo trimestre do ano passado, a fórmula aqui do Benjamin Graham indicou compra pra gente com uma margem de segurança entre 15% e 33%. Naquela época eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo aí e não me senti seguro para investir aqui com apenas 33% de margem de segurança. Mas olha o que aconteceu aqui no terceiro trimestre. As ações saíram de R$41 para R$47, ou seja, houve uma melhora aqui no indicador de LPA e também no indicador VPA. E no terceiro trimestre as ações chegaram aqui a R$53, muito parecido com o que a gente estimou lá no segundo trimestre. Ou seja, chegando muito próximo aqui do seu valor intrínseco segundo o método desse cara. E é claro que nesse quarto trimestre a gente atualizou novamente aqui a fórmula. E com isso, investidores, atualizando aqui os indicadores LPA e VPA da fórmula do Benjamin Graham, hoje nós temos um valor intrínseco também na casa dos R$53,69 e uma margem de segurança bem pequena de 12%. Mas vale lembrar que o resultado apresentado pela Telefônica Vivo nesse primeiro trimestre decepcionou bastante os investidores. As ações caíram 5% na data de hoje. Bom, para a gente dar sequência, a gente vai calcular agora o preço teto segundo o método Barsi para você que investe aí pensando em dividendos. Mas se você aí quiser utilizar a nossa planilhinha aqui para fazer o cálculo de valor intrínseco das ações que você está investindo, o link para você fazer o download está aqui na descrição do vídeo. E de brinde você já vai levar aqui o cálculo de diversas empresas que a gente vem fazendo aqui no canal. O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, antes de calcular o preço teto, olha isso aqui. Os dividendos da Vivo Telefônica nos últimos 12 meses foram de 3,61%, ou seja, nem entra dentro do método de investimentos do Luiz Barsi. No entanto, quando a gente olha a média histórica de distribuição de dividendos da Vivo, a média ficou em 6,83%, ou seja, vamos considerar que na média ela vai entregar isso aqui, que é o mínimo necessário para se encaixar no método de investimentos do Luiz Barsi. Então, por conta disso, bora lá calcular o preço teto para entender se nesse valor aqui atual das cotações existe alguma margem de segurança para a gente investir pensando na distribuição de dividendos futuras da companhia. Mas antes de calcular o preço teto, só mais uma informação. Aguenta aí, investidores, eu acabei esquecendo de trazer esse dado importante para vocês. A companhia Telefônica Vivo, ela distribuiu dividendos nesse dia 23 de abril desse ano de 2024, um total aqui de 2,2 bilhões de reais em dividendos. Além disso, a companhia está com um programa de recompra de ações, ou seja, até a própria empresa acha que o preço das suas ações estão baratas lá no mercado. Além disso, a companhia vai distribuir aqui JCPs, que são juros sobre o capital próprio, e esse pagamento deve acontecer até 30 de abril do ano que vem, ou seja, já tem bastante dividendos aí programado para chegar. Recado dado, bora lá agora calcular o preço teto segundo o método Barsi. Para calcular o preço teto, eu vou utilizar aqui a plataforma da AGF+, mas vale lembrar, aqui no canal nós temos um vídeo ensinando o passo a passo de como calcular o preço teto segundo o método Barsi. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. Mas como vocês sabem, eu sou preguiçoso, a minha carteira está toda consolidada aqui na plataforma da AGF, então para mim é muito mais fácil utilizar a plataforma, pois ela me ajuda muito no dia a dia e principalmente a otimizar meu tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui dentro da plataforma o ranking de ações, que faz uma lista das melhores ações para se investir naquele momento, baseado na margem de segurança, dividendos e preço teto. Além também de ter aqui a ferramenta
onde aportar, que baseado na minha carteira de investimentos, ela indica quais são as ações que estão com o melhor preço-teto segundo a minha carteira, ou caso você queira incluir uma ação nova dentro da sua carteira de previdência, nós temos aqui as indicações da fórmula da AGF+, que obviamente é baseado no método de investimentos do Luiz Barsi. Mas chega de propaganda, investidores, o que eu quero mostrar está aqui no guia de ações. Dentro dessa ferramenta, eu consigo filtrar as ações da Vivo e olhar apenas o preço-teto projetivo e o preço-teto médio. Ou seja, para você que quer comprar as ações aí da Telefônica Vivo pensando em dividendos, o preço-teto projetivo você pode pagar no máximo R$ 61,85, que você tem uma margem de segurança até esse valor. Vai lembrar, a cotação está aqui, ó, 47,01 nesse exato momento. E o preço-teto médio, que é o cálculo do preço-teto mais conservador, que utiliza o histórico de pagamento de dividendos da companhia, diz que você pode pagar aqui no máximo R$ 53,05 por ação. Dessa forma, garantindo uma margem de segurança. Ou seja, com a cotação aqui em 47,01, pensando somente numa carteira previdenciária focada em dividendos, é o momento ideal para você aportar aí na companhia Vivo Telefônica, segundo o método de investimentos do Luiz Barsi. Gostou aqui da plataforma, investidores? Você acha que faz sentido utilizar? Quer testar? Se você quiser testar 7 dias gratuitamente, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser assinar a plataforma, utilizando o nosso link também, você ganha 22% de desconto na assinatura. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, investidores, para resumir o nosso vídeo, deu para ver que os resultados da Vivo Telefônica foram bem humildes nesse primeiro trimestre de 2024. Isso assustou bastante os investidores, pois as ações estão caindo nesse momento 5,33%. Segundo as estimativas dos analistas aqui de mercado e as suas coberturas, 66% deles estão indicando a compra das ações da Telefônica. E vale lembrar que o preço-alvo médio está na casa dos R$ 57. E como nós vimos lá no cálculo do valor intrínseco das ações, a margem de segurança é bem pequena, porém, para você que investe pensando em dividendos, no cálculo do preço-teto do método Barsi, parece ser o momento ideal, com uma belíssima margem de segurança para se investir pensando em dividendos. Mas agora comenta aí, o que você acha? Vale a pena comprar Vivo Telefônica pensando em dividendos ou pensando em ganho de capital? Qual é a estratégia que vocês utilizam aí no dia a dia? E um outro ponto importante, essas informações aqui ajudaram vocês a tomar uma boa decisão de investimento? Quais informações, além dessas que eu trouxe, seriam relevantes para vocês? Deixa aí nos comentários que eu faço questão de respondê-los. E esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.